vencer o mal. Ele pra mim é um amigão. Jesus é genial. Jesus é legal. 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 Jesus é meu super-herói que me conduz à vitória e vive em meu coração. Não apenas em uma história. Jesus é o meu campeão que me ajuda a vencer o mal. Ele pra mim é um amigão. Jesus é genial. Jesus é legal. Legal. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Jaque tá morrendo de saudade de vocês. Como vocês estão? Hoje eu vou contar uma história sobre o milagre de Jesus. Mas antes, vamos orar? Feche o seu olhinho aí em casa e vamos orar. Senhor, somos gratos a Ti, Pai, que mesmo em meio dessa quarentena, Senhor, dessa pandemia, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem preparado meios, Pai amado, da gente ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. E que essa palavra, Senhor, entre no nosso coração e que jamais a gente se esqueça dela, Pai amado. Muito obrigado pelo Seu cuidado e pelo Seu amor. Amém. Como eu disse para vocês, hoje a gente vai falar sobre o milagre de Jesus. Mas você sabe o que é milagre? Milagre é uma coisa que nós humanos não podemos fazer. É algo que é extraordinário. E só alguém com muito, mas muito poder pode fazer. E sabe quem é esse alguém? Não é o Superman, não é o Homem-Aranha. Sabe quem é, né? A gente está falando do Papai do Céu. Deus tem todo o poder. Ele é onipotente. Você sabe o que é onipotente? Onipotente é aquele que tem todo o poder do mundo. Jesus, Deus Pai e Espírito Santo, os três, eles são um só e eles têm poder para fazer qualquer coisa. Então, eu vou falar hoje para vocês uma historinha de um milagre que Jesus fez quando ele veio aqui na terra, em carne e osso. Lembra que ele nasceu, o anjo apareceu para Maria e ela ficou grávida, Jesus nasceu e cresceu. E aí ele é assim, igual a gente, né? E ele veio numa época lá atrás, há muito tempo atrás. E aqui, eu vou contar para vocês um milagre. Jesus estava num barco, ele estava lá no lago, lá na Galileia. E ele estava lá falando de Deus, falando das coisas que vêm do alto, né, das coisas boas, falando para aquela multidão. Tinha uma multidão ali, aqui do outro lado. E Jesus estava lá em cima do barco falando para esse pessoal. E ele ficou lá o dia inteiro falando para esse pessoal. De repente, Jesus ficou cansado, porque ele ficou a manhã e falando, e as pessoas queriam ouvir. E aí Jesus disse então, chamou os 12 discípulos e falou, olha, vamos lá para o outro lado do lago, para me poder descansar um pouco. E aí então eles pegaram e eles foram lá para aquele outro lado do lago. E aí Jesus foi lá para o cantinho do barco e ele foi dormir, porque ele estava muito cansado. E aí, tudo bem, né? Os discípulos, alguns eram pescadores, eles sabiam, e eles estavam lá no meio do lago, e eles estavam lá, de repente começou a vir uma chuva muito forte. E essa chuva começou fraquinha, mas de repente ela começou a ficar forte, muito forte. E aí sabe o que aconteceu? Começou o barco a balançar, e a balançar, e a balançar.
E aí, de repente, a água começou a entrar dentro do barco. E a água entrava e entrava. E aí, eles todos começaram a ficar com muito medo. Eles ficavam com medo de morrer. Eles nunca tinham visto um vento daquele tão forte que balançava o barco e balançava. E eles estavam com medo de morrer, todo mundo afogado. Então, um deles foi lá e chamou Jesus. Jesus, acorda. Nós vamos morrer. O Senhor não se importa? E aí Jesus levantou, o super Jesus levantou e olhou para o mar, olhou para o vento e disse: vento, fique quieto, silêncio. E aí de repente tudo parou, o vento parou, a nuvem foi embora, o lago ficou tranquilo, ficou tudo calmo. E aí Jesus olhou para os discípulos e disse assim: por que vocês estão assim tão medrosos? Vocês não têm fé? Os discípulos olharam uns para os outros espantados. E aí eles perguntaram: quem é esse que até o vento obedece? Não é verdade? Então esse foi o milagre que Jesus acalmou a tempestade. Quando Jesus está no barco, a gente pode até balançar um pouquinho, mas a gente sabe que Jesus está conosco e vai dar tudo certo no final. E o que a gente aprendeu com essa história? Isso que eu acabei de falar. Jesus está conosco em todas as situações. E não tem problema ter medo. O problema é você deixar o medo dominar você e você se esquecer que você tem Jesus, porque você pode pedir ajuda. Então, quando você estiver com medo de alguma coisa, peça ajuda para Jesus, tá bom? E eu contei esse milagre que Jesus parou o vento, mas o maior milagre que Jesus fez não foi esse. Foi nos reconciliar com Deus. Nós estávamos, quando Deus criou o mundo, a gente era assim, pertinho de Deus. Deixa eu pegar outro para ser Deus. Faz de conta que esse é Deus. Esse é Deus e esse é a gente. Quando Deus criou o mundo, a gente era assim, pertinho de Deus. Mas aí, a gente escolheu o pecado e nós escolhemos fazer coisas erradas. Então, um abismo separou a gente. A gente não podia mais encontrar com Deus. Deus não tinha como mais a gente ir lá do outro lado. E aí veio Jesus. Jesus morreu na cruz para apagar o nosso pecado. Sabe a borracha? Quando você escreve você erra e a borracha apaga? Jesus é assim. Jesus é a borracha que apaga o nosso pecado e não tem mais pecado. E aí ele vai ser a ponte entre a gente e Deus. E a gente vai se reconciliar com Deus de novo. A gente vai poder falar com Deus de novo todo dia. Tá bom? Então é essa a mensagem que a tia Jaque trouxe para vocês. Hoje eu vou passar uma atividade para vocês. E aí vocês façam em casa, tá bom? Eu quero ver depois as fotos. E... Pode voltar a atividade. Hoje eu vou passar uma atividade para vocês. Eu quero ver todo mundo fazer. A gente vai aprender a fazer esse bonequinho aqui, tá bom? Você vai fazer aí em casa com as coisas que você tem em casa. Mas a atividade vai ser você contar essa história que a tia Jaque contou para você, pro papai, pra mamãe, pro vovô, pra vovó, só por celular, né? Você conta para eles. E aí você tira uma foto de você com o bonequinho pra gente ver o que você fez, tá bom? A tia Jaque vai gravar, vai ensinar vocês a fazer bonequinho, vocês façam em casa, tá bom? Vamos orar pra gente poder terminar? Papai do céu, muito obrigado pela sua palavra que enche o nosso coração de alegria, Senhor Jesus. Nos dê entendimento, Senhor Jesus, para que a gente possa saber o que o Senhor quer que a gente faça, Senhor Deus. Que a gente possa, Pai amado, levar a tua palavra para outras pessoas, que elas também possam vir entender, Senhor Jesus, do teu amor, que o Senhor morreu naquela cruz para pagar os nossos pecados, para que a gente pudesse estar mais perto de Deus, Pai amado. Peço que o Senhor guarde a minha família, o Senhor guarde os meus amigos, os nossos irmãos da igreja, e que o Senhor esteja sempre conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Um beijo e até a próxima. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é
Como a tia Jaque falou pra vocês, eu vou ensinar vocês a fazer o bonequinho. Continue aí ligadinho com a gente. Bonequinho, eu trouxe a minha ajudante. Oi, gente. Vamos começar a fazer? Sim. Você vai precisar de um quadrado, pode ser uma cartolina um pouco mais grossa, de mais ou menos 20 por 12 centímetros. Você também pode usar um Rolinho de papel higiênico. rolinho de papel higiênico, tá bom? Se você tiver aí bastante, você faz. Se eles precisarem, né? É. Então a gente vai enrolar ele assim e colar com a fita ou com durex, com uma cola. Você vai colar como? Com uma cola. Cola? Vou colar com É durex. difícil colar com uma cola. Ah, eu lembro como faz. Com uma cola. O Vini depois corta pra não ficar muito grande. Ele vai fazer alguma coisa, né? Ou acelera também. Mas não tanto, né? Porque senão... Colou o seu? Não. Então, porque é difícil colar com cola, né? Fica muito legal. Mas essa cola aí, filha, Né? ela demora pra secar. Era cola... Era isso. cola... Era essa? Era bastão? Ah, é verdade. Deixa. Vamos colar o seu, então, uma cola. Você vai fazer outro também? É, porque o negócio vai demorar a secar. Gente, vai ficar muito legal. Vai ficar parecido com esse aqui. Não ficou. Ficou. Vamos. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos. Então, os rolinhos ficaram assim, ó. Eu fiz o meu com fita, o da Elisa, ela fez com cola. Com cola. A outra parte, A agora, gente vai precisar do EVA, né? pode ser EVA ou pode ser o papel colorido que você tenha na sua casa. A gente vai fazer como se fosse a roupa dele, a parte de baixo. É, a gente Qual que você vai vai fazer escolher? essa partezinha aqui. Qual que você vai escolher? Eu escolhi vermelho. Vermelho? Então, vou fazer o azul. Vou precisar de... Vamos cortar um pouquinho mais? Não. O meu também precisa? Assim. Por favor. Ó, tem que ficar mais ou menos que tem que sobrar uma parte pra ser a cabecinha dele, né? E também a gente vai colar com durex ou com cola. No caso do EVA, tem que ser durex. É, o meu tem que ser com o quê? É papel. Cola? Você pode ser cola. Tá bom, vou precisar da cola. Você ficou muito grande. Nossa, não vai sobrar nada pra sua cabeça. Não tem problema, vou fazer já aqui. Cadê? Só cola. Cola? Aqui não cola. O que eu faço? Você cortou muito, mano. Aqui? Ó, gente, tem que sobrar um espaço pra gente fazer a cabeça. Isso. O da Elisa nem precisa fazer a cabeça, porque aqui já é uma cor clarinha. O meu, como tá azul, eu vou usar Mas um... eu fico sem cabeça? Não deixa essa parte. Então, vamos mostrar como ficou. Então, ficou assim, ó. Tá vendo? Agora a gente vai fazer a parte de cima, que é a cabeça. Essa parte aqui, ó. Você pode fazer ou branco ou essa cor aqui, que a gente chama de cor de pele. Mas eu não colou. Essa mais. E a gente vai fazer a cabeça? Essa cabeça.
Gente, não precisa ser tão grande o tamanho do bebê. Não, essa parte do menino vai cortar. A gente vai voltar só na parte do menino. Tirei tudo. Ele não vai cortar a parte que a gente vai ensinar a fazer, né? Posso pegar essa aqui? Ai, não vai dar. Eu preciso colocar aqui. Peraí, deixa eu... Colocar atrás. A cola vai ser... Gente, ficou assim. Agora, a gente vai fazer o braço deles, que é a mesma cor. Então, se eu usei azul, eu vou fazer o bracinho com o papel azul. A Elise vai fazer de vermelho. É, porque a roupinha dessa tá vermelha. Essa tira muito gorda. Tá, tem que cortar. Ah, deixa. Não faz, filho. Ó, só não... Esse aqui é muito... Eu preciso... Tá aqui. Eu preciso cortar de novo, né? Porque esse aqui ficou menor. Esse menor. Pode ser desse tamanho. Ó, você tem... Eu cortei os bracinhos. Agora a gente vai colar as mãos, né, mãe? Ok. Ó, gente, as mãozinhas a minha mãe já fez. Vocês podem... Não, ele não vai com essa parte. A gente vai pôr pronto só. Mas mãe não vai ensinar a fazer? Ah, mas essa parte não precisa ficar pronto. Pronto? Pra você, eu vou te mostrar pronto. Deixa eu pôr pra fita pra colar só isso. Mas ficou muito lindo, eu acho. Ficou, só cortar assim. Ficou. Cola. Vou mostrar agora pronto. Vai, pega os mãozinhos. Nossa, tá muito grande. Gente, Peraí, calma. Então ficou assim, ó. A tia já cortou só uma bolinha pra fingir que é a mãozinha dele, tá bom? E colei na ponta. E aí aqui agora, Do no lado, corpinho, ó, né? do lado. Bonequinha com a mãozinha. Um abraço. Agora, A gente vai fazer a toquinha dele, porque a gente já sabe o nome, né, mãe? a gente vai fazer aquele pano, esse aqui que fica na cabeça deles, né? Que lá no deserto é muito quente e eles precisam cobrir a cabeça. Primeiro, você vai pôr pinguinho de cola dos dois lados.
Isso. A gente vai pôr o pinguinho de cola desse lado, do lado dos braços aqui, ó. É, em cima, né, mãe? Aí você vai colar? E aí a gente pega o tecido ou o papel que você escolheu. Papel. Agora é só ajustar aqui, ó. A gente ajeita aqui, ó. E abaixa. Aqui, ó, vai ficar assim, gente. Aqui atrás vai ficar abaixado. Aí a gente vai pegar um cordão. Pode ser fita, cordão, o que você tiver, lã. E aí a gente só vai amarrar aqui, ó. Pra não soltar. Isso, pra não soltar. Pede pra mamãe ajudar vocês também. E ó, a gente amarrou, né? Arrumou o cabelinho. E agora a gente vai decidir se a gente vai fazer meninas ou meninos. Os meninos têm a barba, né? E o bigode. Ou Ó, o bigode. tem a barba e o bigode. E as meninas a gente vai fazer 2 meninas, que é só o rostinho mesmo. A barba é só pedir pra mamãe cortar um triângulo invertido, ó. E aí a gente colaria aqui o triângulo e faria o bigode. Cadê o bigode? Ó. O bigodinho, tá vendo? Aí você vai colar a barba e o bigode e fazer o olhinho dele. Como a gente vai fazer menina, a gente não vai... Menina não tem barba nem bigode, né? Então a gente só vai desenhar o rosto delas. A gente já volta. Então, foi assim que ficou nossos bonequinhos, ó. Daí. Ó o menininho, ó. Tem Tá esse bom? também. Tá bom. Jesus, ó, eu cortei no papelzinho na internet e a gente fez um barquinho de papel. Dessa forma, você vai conseguir contar a história de Jesus quando ele acalmou a tempestade. Esse grande milagre de Jesus. E você também vai poder aproveitar e contar daquele outro milagre que eu contei lá na aula, né? Você lembra que Jesus morreu para apagar nossos pecados. Então, papai e mamãe, é muito importante que o seu filho, ele conte a história. Porque quando ele conta a história, ele memoriza, tá bom? Não deixe de fazer atividade e tira foto pra gente e posta lá no Facebook ou no Instagram e marca a igreja, que a gente vai ver que você tá fazendo a atividade, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!